falar sobre os prismas e os tipos de lentes. As lentes oftálmicas são feitas através de prismas. E o que são prismas? Prismas são meios transparentes, com duas superfícies não paralelas, com um ápice e uma base, e a união deles formam os tipos de lente que nós vamos ver logo a seguir. Podemos exemplificar um prisma através desses copos descartáveis, que são, por exemplo, duas superfícies não paralelas, um ápice e uma base. A união dos prismas formam as lentes oftálmicas, e aí nós temos vários tipos de união. Vamos ver nessa ilustração os vários tipos, mas basicamente o que encontramos são lentes unidas pelo ápice, que formam as lentes negativas, que seriam as lentes com a maior espessura nas bordas e a menor espessura no centro. Já se os prismas forem unidos pela base, ou seja, a parte mais grossa da lente ficaria no centro, como podemos ver neste modelo. A parte mais grossa da lente é o centro e a mais fina são as bordas. Essa é uma lente positiva. Lembrando então que as lentes negativas são unidas pelo ápice dos prismas e as partes da borda são as mais grossas, são as lentes negativas, elas servem para correção da miopia. E as lentes com a união dos prismas pela base formam as lentes positivas, que são utilizadas para a correção da hipermetropia. As lentes cilíndricas, elas podem ser também positivas ou negativas, caso a pessoa seja míope também ou hipermétrope também. Lembrando que as lentes cilíndricas, elas formam uma superfície externa igual, porém a superfície interna é variável. Portanto, não faz diferença se ela é positiva ou negativa. A correção do astigmatismo se dará na parte interior dessas lentes. Os prismas também podem ter outras utilidades, como por exemplo, o prisma cosmético, muito utilizado para a estética da lente, para deixá-la mais fina. Ou então, elas podem ser indicadas pelo oftalmologista para a correção de estrabismo ou alguma outra necessidade patológica do paciente. Geralmente, esses prismas indicados pelo oftalmologista aparecem na receita bem especificados. Os tipos de lentes variam de acordo com a necessidade do grau do seu cliente. A lente nada mais é que um meio que fará também o desvio da luz para a correção do grau que o seu cliente precisa. Então, nós teremos lentes esféricas, lentes asféricas e lentes cilíndricas. Vamos ver cada uma delas no detalhe. Antes de falarmos sobre os tipos de lente, vamos lembrar que o grau de uma lente ele é dado pela combinação da curva externa com a curva interna. Ou seja, eu vou ter uma curva na face externa da minha lente e o grau dela será a diferença gerada na face interna da lente. Vamos supor que eu tenho uma lente com a curva 6 e eu gero uma curva interna de 4 dioptrias. Eu vou ter um resultado de 6 menos 4, 2 graus. Então, a minha lente passa a ter 2 graus. Vendo por esse lado, as lentes esféricas possuem a mesma curvatura em todo o seu meridiano e é gerada uma nova curvatura na face interna que resultará no grau do seu cliente. Podem ser tanto positivas quanto negativas, a regra é a mesma para ambas as situações. As lentes asféricas possuem uma suavização das curvas internas, possibilitando um melhor aproveitamento em toda a área da lente. Podemos ver nessa demonstração como uma lente asférica traz melhor aproveitamento da área da lente em relação a uma lente esférica. Isso é percebido principalmente nas dioptrias mais altas. Com as lentes asféricas, o seu cliente terá um melhor aproveitamento das lentes. Utilize esse recurso para agregar valor nas suas vendas. A LG possui tecnologia de asferização interna nas lentes de visão simples e também alguns multifocais. As lentes cilíndricas são utilizadas para a correção do astigmatismo e a diferença delas é que elas possuem uma curvatura interna variada, trazendo o resultado para o grau cilíndrico do astigmatismo que o seu cliente precisa. Vamos ver esse exemplo de lentes cilíndricas. A curvatura externa da lente é de mais 6 dioptrias. Internamente, eu possuo uma dioptria variada de menos 4,25 e menos 4,75. Fazendo a conta pelo lado externo com o lado interno, eu encontro uma hipermetropia de 1,75.
Na face interna, eu encontro o grau cilíndrico do cliente, que representa menos 0,50 dioptrias. Nas lentes negativas, o centro focal da lente está localizado no encontro dos ápices. Nesse ponto, a luz não sofre desvio. É o melhor ponto que encontramos o grau do cliente. Nas lentes positivas, o centro focal está no encontro entre as bases. Nesse ponto, a luz não sofre desvios e o grau está perfeito. Neste módulo, falamos sobre os tipos de lentes. As lentes são constituídas pelos prismas e a forma como eles são unidos definem se são lentes positivas ou negativas. Vimos também as lentes asféricas e as lentes cilíndricas. No nosso próximo módulo, falaremos sobre os tipos de lentes em relação ao foco.